Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula de língua portuguesa referente ao dia 6 de outubro de 2020 e nós vamos trabalhar com o Bem-vindo à Europa, da página 80 e com a hora do texto, das páginas 81 a 84. Vamos lá então. Bem-vindo à Europa. Viajamos muito até agora, tanto que aqui é a nossa quarta parada, não é mesmo? Mas ainda não conhecemos um conto popular da Europa. Vamos até esse continente para saber que histórias seus povos contam? Escolhemos um país europeu do qual você certamente já ouviu falar. Reconheça-o na galeria de imagens. Então eu quero que vocês observem bem essas imagens aqui e pensem a respeito de que país nós estamos falando, né? Olhem só aqui o mapa, olha onde que ele está indicando. De que país é essa bandeira aqui? Então, para vocês refletirem a respeito disso. Aqui nós temos, gente, os lugares turísticos, né? A comida típica, outro local e aqui mais comidas, tá bom? Então, eu quero que vocês pensem que país é esse. Aqui nas páginas 81 e 82, nós temos um gênero textual um pouquinho diferente dos textos que vocês estão acostumados. Você vai ler agora um conto acumulativo, também chamado de lenga-lenga. É um gênero tipicamente português. Já ficou a dica aqui de que país nós estamos falando, né? Então, a casa que o Pedro fez. Então, eu quero que vocês leiam todo esse texto. Aí vocês vão pensar por que esse texto recebe esse nome. Por que conto acumulativo, lenga-lenga? Por que será que tem esses nomes, né? Então, eu quero que vocês pensem a respeito disso. Lá na página 83 tem a interpretação textual que vocês começaram a fazer. Ufa, parecia que essa história não ia acabar mais, não é verdade? Por isso mesmo que ela é tão divertida. Será que você já descobriu por que esse é um conto acumulativo? Troque ideias sobre isso com a turma. Então nós faríamos isso em sala de aula, mas vocês podem discutir com a mamãe, com o papai, com quem estiver ajudando vocês aí em casa, tá bom? Você conhece outro conto ou cantiga que tem essa característica? Caso conheça, reproduza-o para a turma. Era para vocês falarem ou cantarem o texto, caso vocês conhecessem, tá? Se vocês se lembrarem e quiserem anotar aqui pra gente comentar durante a nossa live de quarta, tá? Podem colocar aqui. A partir de agora, vamos explorar esse gênero textual, o conto acumulativo. Para começar, volte à página inicial do texto e ilustre-o desenhando na sequência os elementos introduzidos na história, a partir da casa que Pedro fez. Capricha. Então, vocês vão voltar aqui, olha, e cada estrofe vocês farão um desenho do que foi sendo acrescentado ao longo do texto, tá? Então, por isso que tem todo esse espaço aqui do lado, né? A casa que o Pedro fez, depois ele foi acrescentando o quê? O que foi acontecendo aqui ao longo do texto. Vocês vão desenhando. Veja se você tem boa memória. Desenhe ou escreva quem fez o que em algumas passagens dessa história. Quem fez a casa? Vocês vão escrever aqui quem fez a casa. Quem mordeu o gato? Vão escrever aqui. Quem tirou leite de chifre? Quem tirou leite da vaca de chifre torto? Aqui. Quem namorou a moça catita? Aqui. Quem correu atrás do cão? Aqui, tá bom? Releia a primeira estrofe do texto e responda qual acontecimento faz desenrolar todo o conto. Como que aconteceu? Qual foi a situação inicial de todo o conto? Como que começou essa história? Vocês vão colocar aqui, tá bom? Número 2. Assinale apenas os quadros que trazem características próprias dos contos acumulativos de acordo com o que você notou no texto. Então, as situações apresentadas no texto se relacionam entre si? Isso é verdade? Se for verdade, vocês marcam um X aqui, senão não marca nada. O narrador não apresenta situações novas no decorrer do texto? Não tem nada novo ao longo do texto? Ao longo do texto, novas situações surgem e são acrescentadas à história? Se isso acontece, vocês colocam um X aqui. As ações apresentadas no texto se repetem ao longo da história? Sim ou não? Vocês vão colocar aqui. Só se for verdadeiro que vocês vão marcar X, tá? Para reproduzir esse texto oralmente, é preciso ter boa memória? Por exemplo, se eu for falar esse texto, eu preciso ter boa memória? Sim ou não? A cada situação se acrescenta mais um elemento na história
resultando numa longa enumeração? Se for verdade, vocês marcam aqui. Na última estrofe do texto aparecem as seguintes expressões: cada vez que conto um conto, aumenta um ponto, porque com ponto por ponto se faz um conto. Para conversar com a turma: como é que se aumenta um ponto quando se conta um conto? Aí vocês vão tentar explicar isso aqui com as palavrinhas de vocês, tá bom? Antes de terminar esta atividade, o professor lerá novas histórias acumulativas. E se quiser, você também poderá fazer a leitura para a turma. Combine com os colegas, treine a leitura em voz alta e capriche. Então, o que eu quero que vocês façam? Quem quiser, tá? Não é obrigatório, pode escolher um conto acumulativo para trazer para nossa live de quarta-feira, que é amanhã, tá bom? Então vocês tragam um conto acumulativo para quarta para a gente ir contando um para o outro esses contos. Será bem legal, né? Certo? Então dessa forma eu finalizo a nossa videoaula de hoje. Obrigada por estarem sempre presentes aqui, dispostos a fazer as atividades, né? Eu sei que não vem sendo fácil, mas se Deus quiser, logo logo isso acaba, gente. Dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!